tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira. Eu faço parte aqui do corpo docente do Estudo Dirigido Psi e atuo na área de psicologia do trabalho e psicologia clínica. Sou psicóloga, atualmente estou concluindo o meu mestrado lá na UFRJ nessa área. Também sou taxonomista do trabalho, então sempre estive nesse campo do trabalho. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre algumas questões de temas que têm sido recorrentes em concursos públicos, principalmente em concursos grandes, né, de grandes tribunais, concursos nacionais. Então, são questões importantes, temas importantes para a gente conversar e para a gente debater não só sobre o conteúdo, mas sobre a realização das questões, tá? Eu espero que vocês façam um bom proveito e vamos lá. Eu trouxe aqui uma fresquinha do TRE, né, que acabou de acontecer a prova, da banca Consuplan, e trouxe aqui uma das questões dessa prova. É uma questão relacionada à psicodinâmica do trabalho. Vamos lá, vamos ler, que o texto é grande. Analise as afirmativas correlatas. Aí, afirmativa número 1. Christophe Dejour é um autor destacado nas perspectivas psicodinâmicas acerca do trabalho, tendo sua teoria sido considerada inovadora. E aí você tem lá um porquê. Aí, afirmativa 2. Embora a perspectiva psicodinâmica tenha origem na década de 50 com Leguilin, por meio das propostas de observações sistemáticas a respeito da relação entre trabalho e psicopatologia, bem como a controversa explanação de Guillon, em 1962, de que tal relação não existe, é Dejour quem propõe o estudo no contexto do trabalho, do espaço que separa comportamentos livres dos estereotipados, da significação e das formas de sofrimento da coletividade, buscando intervenções voltadas para a organização, a qual os indivíduos estejam submetidos. Ufa. Assinale a alternativa correta. Aí ele vai dando as afirmativas. Letra A. A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é falsa. A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda é verdadeira. Letra C. As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. Letra D. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Então, ok, vamos voltar então para o texto, porque o que ele quer saber é, primeiro, a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras? Então, primeiro a gente tem que analisar isso. Em segundo lugar, a gente vai analisar se uma tem relação com a outra e se a segunda justifica a primeira. Então, a gente vai fazer 3 análises, né? Primeiro, se é verdadeiro ou falso, se elas têm relação e se a segunda é a justificativa da primeira. Então, vamos comigo. Primeiro, afirmativa 1. O Dejour, ele é um autor destacado nas perspectivas psicodinâmicas acerca do trabalho e a sua teoria é inovadora? Sim, verdadeiro, porque foi o Dejour que se afastou da psicopatologia do trabalho e fundou a psicodinâmica. E é a partir da psicodinâmica do trabalho que o foco vai para as estratégias de defesa e para as estratégias de mobilização no trabalho, onde o trabalhador consegue se manter trabalhando mesmo em condições hostis, ok? Então, a número 1 tá ok. Agora vamos ver a 2. Ele começa falando, né, do Leguilin, ele começa falando das observações do Leguilin, mas o que interessa mesmo é o final. É Dejour quem propõe o estudo no contexto do trabalho, do espaço que separa comportamentos livres dos estereotipados. Vamos fazer uma pausa aqui. Você que estudou a beça psicodinâmica do trabalho, que fez até o concurso do TRE, ficou chateado quando viu isso, porque você talvez nunca tenha lido comportamentos estereotipados e livres. Realmente, é um termo que a gente vê pouco quando a gente está estudando essa área, principalmente quando a gente está estudando para concurso, porque não é um conceito, uma terminologia muito utilizada nas questões, não é mesmo. E o Dejour usa esse termo, ele usa esse termo lá no livro dele, Da Loucura do Trabalho, em 92. E o que significa, né? Que eu não vou ficar fazendo mistério. Comportamentos livres são os comportamentos que têm a ver com estratégias de transformação do ambiente. Não é uma liberdade metafísica, é uma liberdade no sentido de ter autonomia e condição de interferir nos espaços, de mudar, né? Tem a ver com as estratégias de mobilização. E os comportamentos estereotipados são aqueles comportamentos o próprio nome já diz, né, de estereótipos, são aqueles comportamentos fechados, comportamentos de aderência à organização do trabalho, comportamentos rígidos, comportamentos que não permitem a mudança e a transformação, que não expressam os desejos dos trabalhadores. Então, voltando para a questão.
No contexto do trabalho, do espaço que separa comportamentos livres dos estereotipados, sim, Deju está estudando isso. Da significação e das formas de sofrimento da coletividade, sim, ele está estudando sofrimento e buscando intervenções voltadas para a organização a qual os indivíduos sejam submetidos. Então, isso também é uma inovação da PDT, da psicodinâmica do trabalho. Buscar intervenções para a organização do trabalho e não para o indivíduo. Então, essa afirmativa está correta também. E como na primeira ele fala que o Deju ele é um autor destacado e que a sua teoria tem sido considerada inovadora, e na segunda ele vai falar de como que essa teoria vai se articular, então a segunda ela tem relação com a primeira, porque a segunda justifica por que é uma teoria inovadora, ok? Vamos ver se é isso mesmo? Letra D. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Mas eu concordo com você que foi uma questão difícil, uma questão que não era muito esperada, porque esses termos do Deju são termos realmente pouco utilizados para concurso. Mas é a D, a resposta certa. Vamos para a próxima. Agora, da banca FGV. E do tema psicopatologia do trabalho. Sobre a psicopatologia do trabalho, analise as afirmativas a seguir. Número 1. O ideal seria uma situação em que o trabalho fosse neutro. Afirmativa 2. A saúde deve ser compreendida como um objetivo que se persegue e não como um estado, implicando na capacidade de enfrentar as agressões do meio. 3. O grau de sofrimento no ambiente de trabalho depende da autonomia proporcionada ao trabalhador para confrontar e enfrentar as agressões do meio. Então, provavelmente, ele vai perguntar qual dessas é verdadeira. Então, vamos lá. A número 1 diz que o ideal seria que o trabalho fosse neutro. E a gente sabe que não, porque, primeiro, que isso é impossível. O trabalho não pode ser neutro. E segundo, que o trabalho ele pode ser fonte de sofrimento e adoecimento? Pode. Mas ele também pode ser fonte de prazer, realização e saúde. Então, a gente não está aqui pensando como situação ideal o trabalho ser neutro, não. Então, a número 1 está incorreta. A número 2, a saúde deve ser compreendida como um objetivo que se persegue e não como um estado. Ok, é justamente isso. A saúde ela não é um estado pleno. Ela é algo que você está sempre buscando e algo que está sempre sendo colocado em risco, implicando na capacidade de enfrentar as agressões do meio. Está correto. Número 3, o grau de sofrimento no ambiente de trabalho depende da autonomia proporcionada ao trabalhador para confrontar e enfrentar as agressões do meio. Ora, se a segunda já disse que a saúde implica na capacidade de enfrentar as agressões do meio, a terceira só pode estar certa, porque está dizendo justamente que o grau de sofrimento depende dessa autonomia para enfrentar as agressões. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos ver se tem essa alternativa. Tomara que tenha, né? Tem. Letra D. Opa, letra E. Todas. Tá errado, gente. Letra D, tá? Não devia estar aqui na E. Letra D. Somente 2 e 3 estão corretos. Agora, mais uma, questão número 3 do TRE. Também desse último concurso. Suprimiu o texto porque era mó textão e não alterava a resposta. Em relação à síndrome de burnout, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver. V e F. O planejamento de um programa de intervenção e prevenção para burnout deve ter por objetivo estabelecer estratégias de aprendizagem para o enfrentamento adaptativo das situações estressantes. Ok. Os sintomas que configuram o burnout afetam geralmente os profissionais que trabalham sem contato direto com pessoas, sendo predominante nos profissionais gestores, diretores ou executivos de empresas de quaisquer segmentos. Essa a gente sabe que não está ok. Por quê? Porque embora o burnout ele possa afetar qualquer tipo de profissão, né? Ele é muito mais comum em profissionais que têm contato direto com pessoas e em profissionais que têm, principalmente, profissões de cuidado, como na área da saúde, educação, serviço social, policiais. Então, essa é falsa. Então, VF. Vamos para a próxima. Utilizado em 1953, o termo burnout apareceu pela primeira vez em uma publicação decorrente de um estudo de caso de Schwartz e Will, conhecido como Miss Jones, por meio do qual é descrita a problemática de uma enfermeira psiquiatra desiludida e com comprometimentos severos com o seu trabalho.
Bom, essa realmente é para quem foi a fundo no estudo do burnout, né? Porque uma outra coisa que também não é muito comum, né, e caiu na prova do TRE, é explorar essa parte mais histórica, né, do tipo de adoecimento. Mas é verdadeiro, realmente é assim que o termo burnout ele aparece pela primeira vez. Esses dois autores fizeram um estudo em 1953 e contaram o caso dessa enfermeira que apresentava um quadro clínico de burnout. Então, é verdadeiro. E a última, o termo burnout deriva da conjugação de burn e out, sugerindo um consumo físico, emocional e mental causado pelo desajustamento entre o indivíduo e seu ambiente, sendo, portanto, visto como um estado de exaustão física, emocional e mental, causado pelo envolvimento duradouro em situações de elevada exigência emocional no local de trabalho. Tá ótima a definição de burnout, super bem feitinha. Então é V também. Então a gente aqui só tem uma afirmação errada. Deixa eu só lembrar qual era. É a segunda. Então é V, F, VV. Vamos ver se tem isso? V, F, VV. É a letra C. Então é a C mesmo, gente. Vamos então passar para a próxima questão. Da banca FGV também. Considere as seguintes afirmações sobre os objetivos de um programa de seleção de pessoas. Então aqui é a primeira questão relacionada à psicologia organizacional, né? A recrutamento de seleção. Então vamos lá para as afirmativas. Número 1. A tarefa básica da seleção é a de escolher, entre os candidatos recrutados, aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo. Sim, né? É isso mesmo. Número 2. A seleção busca entre os candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos exigentes na organização. Então a número 2 ela falou mais ou menos o que a número 1 falou com outras palavras. E a número 3. A seleção é uma atividade de escolha, de opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação e, portanto, convidativa. É aí que está o problema. A gente tem dois problemas nessa afirmativa 3. A gente tem um problema quando ele fala que é uma atividade de escolha e tem um problema quando ele fala que é uma atividade convidativa. Por quê? Por mais que a seleção envolva atividade de escolha, era importante estar falando aqui que é uma atividade comparativa. Porque você não escolhe, assim, sem nenhuma comparação. Você faz comparações. Você tem uma série de currículos de pessoas recrutadas e onde você vai comparar e perceber se aquilo está ajustado ao cargo, se aquela pessoa está adequada àquela função ou não. E não é uma atividade convidativa. É uma atividade restritiva até, né? Porque você vai, na verdade, optar por um currículo, né? Por uma pessoa e as outras não, né? Pela quantidade de vagas. Então não é uma atividade convidativa também. Então, a afirmativa 1 e 2 estão corretas e a 3 não. Vamos ver se era isso mesmo. Estão corretas apenas as afirmações 1 e 2, letra D. Isso mesmo, letra D. Então, gente, eu espero que essas questões aí ajudem vocês a estudar para os próximos concursos. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.